Meus irmãos, nós vamos abordar neste momento um tema que é de suma importância para a administração pública do nosso país. Tão importante que temos duas leis que regulamentam a prática de ilícitos em razão da ocupação de cargos públicos, do exercício de mandato político e entre outras tantas possibilidades que estão previstas na Lei de número 8.429, de 2 de junho de 1992. Essa lei, mais tarde, em 2019, dia 24 de dezembro especificamente, de 2019, ela foi alterada pela Lei 13.964, que muda radicalmente a questão da forma de como essa apuração desses ilícitos deve ser apurada, deve ser aplicada. Como que isso deve ser alvo de investigação por parte dos agentes que são incumbidos dessa tarefa. Observe bem, vamos tomar como ponto de partida o capítulo 5, versos 14 e 18 do livro de Neemias, onde ele começa afirmando que, desde o primeiro dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Meus irmãos, nós sabemos que a questão da corrupção, ela impera, não no Brasil apenas, mas ela impera ao derredor do mundo, ao derredor do planeta, porque os homens são maus. Eles fazem questão absoluta de se enriquecerem enquanto estão no exercício do mandato de um governo, de um prefeito, de um vereador, de um administrador regional, qualquer área em que é possível se apoderar de algum tipo, se apropriar de algum tipo de ilícito para efeito de fazer-se enriquecer. Nós temos um triste exemplo aí, recente, de um determinado agente do Estado que tinha num apartamento 58 milhões de reais em espécie, dinheiro vivo. E isso é motivo de grande apreensão para nós. Observe, meus irmãos, quantos trilhões foram desviados deste país nos últimos 15, 16 anos, com propósitos menores, com propósitos de realmente se apropriar do erário, daquilo que pertence ao povo, daquilo que o povo constrói com o seu suor, com o seu sacrifício, renunciando muitas das vezes questões de ordem pessoal para honrar os impostos e, no entanto, esses tais se apropriam de maneira brutal, empobrecendo o povo, dando regalias, benesses a quem jamais precisaria, mas a apropriação indébita. Ou, se preferirem, meus irmãos, vamos a Ezequiel, capítulo 46, verso 18, onde ele nos fala que o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Ah, meus irmãos,
Observe que nós estamos diante de um contexto por meio do qual o artigo 312 do Código Penal brasileiro, que cuida do crime de peculato, um crime que é extremamente grave no contexto da administração pública, um crime por meio do qual nós sabemos que existe uma grave dificuldade para efeito de se buscar a recuperação do que se perde em razão de tantos e tantos delitos que são praticados nesse contexto, de tantos e tantos, meus irmãos, que são colocados à margem, tantas pessoas que são vítimas de contextos dessa natureza, porque observe o seguinte, Neemias dá um exemplo estrondoso a respeito do que seja a administração. E durante todo o tempo, os 12 anos que ele foi governador de Judá, ele não se apropriou de nada, nem exigiu sequer o pão do governador. Nem o pão. E tratava as pessoas ali, alimentava as pessoas de todos os tipos, de todas as possibilidades de comparecer ali à sua mesa. Elas eram alimentadas, eram providas às suas necessidades. Pessoas que às vezes nem sequer precisavam de estar ali, sendo sustentadas pelo governador de Judá. Observe, meus irmãos, que o nosso Código Penal ele foi instituído em 1940, portanto, nós estamos falando de uma lei que está em vigor há 80 anos no país. Foi alterada? Foi. Sofreu modificações? Sofreu. No sentido de aperfeiçoar essa realidade. E quando se fala em aperfeiçoar essa realidade, nós estamos falando exatamente em ir fechando as portas, as comportas, para que parem de levar aquilo que nos pertence como povo, aquilo que é adquirido por meio dos impostos que a população recolhe aos cofres municipais, estaduais, federais e distritais. Observe, meus irmãos, que nós vivemos num contexto em que, via de regra, os políticos estão no poder para se enriquecer, para se apoderar, para se apropriar daquilo que não lhes pertence. Observe, meus irmãos, que nós temos visto tantas aberrações nessa área. Observe que foi eleito no Rio de Janeiro por 2 legislaturas seguidas, o mandatário maior daquele estado, que já está condenado a mais de 200 anos de prisão por apropriação do erário, por um crime que é rotulado de peculato. Peculato. E o seu artigo 312 do Código Penal tem a seguinte redação: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena, meus irmãos, é de 2 a 12 anos, mas multa. Observe o seguinte, o parágrafo 1º desse artigo: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, meus irmãos, nós vemos e estamos diante de um contexto por meio do qual essas situações são como que corriqueiras. Evidentemente que nós não nos acostumamos a isso, porque somos nós quem sustentamos o governo dos estados, municípios, Distrito Federal e a própria República. Eu não preciso dizer dos trilhões que foram desviados do nosso país, sabe-se lá para onde, com que propósitos e quem estaria usufruindo desses valores. Não vou entrar nesse mérito, porque isso é tão doído, isso é tão triste, isso é tão avassalador para o nosso povo. Basta ver o que nós temos encontrado pelas ruas.
Quantas pessoas doentes, sofridas, amarguradas, entristecidas, abatidas, deprimidas, em razão do quê? De se lhe ter subtraído aquilo que eles teriam de mais sagrado. Recebi uma mensagem esses dias, e ontem eu a ouvi novamente, um clamor que se faz aos céus contra esses tais que se apoderaram do dinheiro do povo. E quantos outros estão aí na mesma trilha, num processo que é interminável, num processo que leva anos e anos a fio para ser decidido e solucionado em última instância? Ah, meus irmãos, é muito triste a nossa realidade. Quando nós invocamos aqui o texto de Ezequiel 46:18, o príncipe não tomará nada da herança do povo, nem os esbulhará da sua possessão, nem invadirá a sua possessão. Da sua própria possessão, quer dizer, da possessão do príncipe, deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um de sua possessão. Já é o peculato lá, o artigo 312 do Código Penal, em razão daquele que está no exercício do mandato de um determinado município, estado, Distrito Federal ou do próprio governo federal. Observe, meus irmãos, que nesse contexto, quando eu estava no segundo ano de Direito, um dia em aula de Direito Penal, um professor muito amigo, até hoje nós mantemos um laço de amizade assim, bem estreito, ele disse isso em 1982. Ele afirmou em sala de aula: o artigo 312 do Código Penal é o artigo mais transgredido do nosso país em todos os tempos de sua vigência. Recentemente nós ouvimos uma afirmativa semelhante de uma certa autoridade do Estado brasileiro, dizendo que a corrupção é a velha senhora que veio para o Brasil com a colonização portuguesa. Temos sim alguns episódios, tenho o registro de um especificamente, muito triste, mas não é por isso que nós vamos manter essa cultura maldita entre nós. Nós temos, na verdade, que reverter esse processo, mudar a direção das coisas. Basta ver, mencionei o anterior governador do Rio de Janeiro, e o que deveria estar no seu exercício de mandato está preso, peculato. 6 ou 8 meses de governo, ele já foi destituído da função, afastado da função, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. E como é que fica o povo? Onde é que nós estamos? Para onde estamos indo? De que forma isso vai chegar a bom termo? Se é que vai existir bom termo para isso? E o bom termo que a situação exige é uma pena de prisão exemplar, embora o seu antecessor não tenha servido de exemplo para esse governador. Observe, meus irmãos, que a situação é cada vez mais degradante, cada vez mais triste, cada vez mais sofrida para a população. E continua a sua vidinha, com todas as dificuldades, com todas as situações de grande enfrentamento para estarem sobrevivendo no dia a dia. E a sobrevida não se trata apenas de subsistência, mas de viver, de sobreviver a essas intempéries, a essas dificuldades, a essas tragédias que acontecem todos os dias. Essa é a grande questão, meus irmãos. Tem sido veiculado aí nas redes sociais, nas mídias sociais, situações extremamente tristes. Eu recebi 2 ou 3 essa semana
E olha que ainda estamos na quarta-feira. E o que nós vimos é lamentável a partir do momento que pessoas estão sendo tratadas como mortas e ainda vivas, exatamente para poder demonstrar ou para poder afirmar que essa morte é fruto da Covid-19. Segundo o que se relata nesses vídeos, é porque o paciente que morre vítima da Covid-19, o hospital recebe R$19 mil para custear. Informações mais precisas a respeito de como essa pessoa morreu, qual foi a causa mortis. Meus irmãos, quanto de dinheiro o governo central repassou para os estados? É assustadora a forma de se fazer desaparecer esse dinheiro. Assustadora a situação. Terrível. E a população aí carecedora de tantos e tantos e tantos benefícios. Muitos morrendo de fome. Meus irmãos, se o meu povo, que por mim se chama, esse versículo, meus irmãos, ele tem que ser exercitado. Ele tem que ser o nosso clamor a Deus, para que essa situação chegue a um determinado ponto em que haja ainda a possibilidade de se resgatar algum tipo de valor que se encontra absolutamente destruído, que é o amor pelas pessoas, que é o atender ao clamor do povo, que é exatamente o que? Cumprir minimamente o que a lei exige de todo e qualquer mandatário neste país, que receberam o mandato do povo que acreditou nas suas palavras. Meus irmãos, quantos e quantos foram iludidos desde sempre? Quantos e quantos foram ludibriados? E a despeito disso, meus irmãos, observe o seguinte: a cada 2 anos nesse país, nós temos eleições. A cada 2 anos. A cada 2 anos, a população outorga um mandato em branco, como se assinasse um cheque em branco para os que são eleitos e eles pudessem, com esse cheque em branco, fazer saques nas nossas contas. Então, meus irmãos, observem o fato de que, quando vemos aqui essa situação por meio da qual nos encontramos nesse contexto, nós estamos, na verdade, meus irmãos, envolvidos com uma situação em que nós devemos alertar as pessoas a esse respeito. Nós devemos efetivamente buscar encontrar a melhor alternativa. Nós sabemos que ninguém tem estrela na testa, esse é bom, aquele é ruim. Não temos como fazer essa identificação. Mas temos um método que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enquanto estive lá contribuindo com o desenvolvimento dos trabalhos eleitorais, o então presidente suscitou uma questão que foi de suma importância e ajuda muito nesse contexto, que é exatamente o que? Publicar as certidões que indicam os antecedentes de cada um dos candidatos. Se eles têm a famosa ficha limpa ou não, se eles estão ou não voltados para os interesses do povo e não para os próprios interesses. A ficha limpa demonstra isso. A despeito dos decotes que ela sofreu na sua interpretação pela nossa Corte Suprema. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos.
que possamos ver em breve uma mudança nesse contexto, nesse quadro que nós estamos vivendo. E que isso tudo, meus irmãos, seja precedido desse clamor. Se o meu povo, que por mim se chama, atentemos para isso. Segundo Crônicas 7,14. E que assim seja para a honra e glória do Senhor. Amém.